Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais peculiares e fascinantes que se pode encontrar no antigo texto de 1 Samuel. É uma narrativa que mistura praga, umas ofertas de ouro bem esquisitas e um teste de fé com um risco altíssimo. Vamos pensar na situação. Os filisteus conseguiram capturar o objeto mais sagrado dos seus inimigos, a Arca da Aliança. Só que, em vez de ser uma grande vitória, virou uma catástrofe. A Arca começou a causar uma praga terrível por lá. E eles precisavam, assim, desesperadamente de uma solução. E a solução que eles encontraram, olha, não foi nada convencional. Envolvia criar réplicas de ouro dos próprios tormentos que eles estavam sofrendo e usar 2 vacas que tinham acabado de ter filhotes para um teste que ia definir se tudo aquilo era uma obra divina ou só um acaso terrível. Vamos entender isso direito. A crise já estava se arrastando há meses. O sofrimento era enorme e os filisteus já estavam no limite, sabe, procurando um jeito de se livrar daquela presença devastadora da Arca do Deus de Israel. Foram 7 longos meses com a arca em território filisteu. Imagina só, 7 meses de uma praga que, segundo o texto, trazia hemorroidas e uma infestação de ratos que acabava com as plantações. A paciência deles tinha chegado ao fim. No desespero, os líderes fizeram o que se faz nessas horas. Chamaram os especialistas espirituais. A pergunta era bem direta e urgente. O que a gente faz com a arca do Senhor? Pelo amor de Deus, nos digam como a gente manda ela de volta para o lugar dela. A resposta dos sacerdotes foi interessante. Era uma mistura de ritual religioso com um experimento muito bem bolado. Eles não podiam simplesmente devolver a arca e pronto. Era preciso um gesto muito específico. A instrução deles foi bem clara. A devolução exigia uma oferta pela culpa. Não adiantava só se livrar do objeto. Eles tinham que admitir o erro e pagar uma penitência simbólica para poderem ser curados. E a tal oferta era uma representação literal do sofrimento deles. Para cada um dos 5 príncipes filisteus, eles tinham que fazer uma imagem de ouro de uma hemorroida e um rato de ouro. A ideia era basicamente espelhar a praga na oferenda. Esse gesto vai muito além de um simples pedido de desculpas, sabe? É um princípio que a gente vê em muitas culturas antigas. Ao criar imagens de ouro dos seus tormentos, os filisteus não estavam só reconhecendo o poder do Deus de Israel. Eles estavam tentando, de certa forma, conter e devolver a maldição. Era uma declaração pública do tipo: ok, a gente entendeu que foi o seu poder que nos atingiu. Aceite de volta essas imagens e, com elas, leve embora a nossa praga. Mas os sacerdotes filisteus eram pragmáticos, né? Eles queriam ter certeza. Por isso, criaram um teste muito engenhoso para confirmar se a praga era mesmo um castigo divino ou só uma maré de azar gigantesca. Vamos analisar esses passos com calma. Cada detalhe foi pensado para desafiar a natureza. Vacas que nunca tinham puxado um carro e, o mais importante, mães que tinham acabado de parir, separados dos seus bezerros. O instinto natural delas seria voltar correndo para as crias e não seguir por um caminho que elas nem conheciam. As condições do teste eram bem claras. Se as vacas, contra todos os instintos, fossem em linha reta para o território israelita de Bet-Semes, seria a prova final da intervenção divina. Se não, bom, aí tudo não teria passado de azar. Esse era o ponto alto do experimento. De um lado, um instinto materno, uma das forças mais poderosas da natureza. Do outro, uma possível força divina. O que ia prevalecer? O futuro da relação dos filisteus com essa entidade poderosa estava em jogo. E o resultado foi inequívoco. O texto diz que as vacas seguiram direto para Bet-Shemesh, berrando o caminho todo, provavelmente de angústia pelos filhotes, mas sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. A resposta estava dada. Agora a história muda de ponto de vista. Enquanto os líderes filisteus observavam de longe, a arca chegava ao seu destino em Israel. E lá, uma recepção que começou em festa e a terminar em tragédia. Para os israelitas de Bet-Semes que estavam lá colhendo trigo no vale, ver a arca voltando foi um momento de alegria pura. Eles levantaram os olhos, viram aquele símbolo da sua fé voltando para casa e comemoraram muito. A reação inicial foi de pura reverência, de gratidão. O próprio carro que trouxe a arca foi quebrado para servir de lenha e as vacas que o puxaram foram sacrificadas em holocausto. Por um momento, parecia que tudo ia ter um final feliz. Só que um ato de curiosidade, de falta de respeito, transformou a celebração em luto.
alguns homens de Bet-Semes cometeram um erro fatal. E o número é chocante. O texto relata que 50.070 homens foram feridos de morte. O motivo? Um ato de curiosidade fatal. Eles olharam para dentro da arca, violando o espaço mais sagrado que existia. A alegria se transformou num lamento de uma escala que a gente nem consegue imaginar. A reação de quem sobreviveu foi de puro terror. A mesma presença divina que trouxe alegria, agora os apavorava. Eles perceberam que a santidade da arca era um poder perigoso, que não podia ser tratado de qualquer jeito. Essa história toda deixa uma lição poderosa para os dois lados, tanto para os filisteus quanto para os israelitas, sobre a natureza da arca e do poder que ela representava. Uma lição aprendida do jeito mais difícil possível. Então, o ponto principal é este. Tanto os inimigos quanto os devotos aprenderam a temer a arca. Os filisteus aprenderam que não podiam possuí-la, e os israelitas aprenderam que nem mesmo eles podiam tratá-la com intimidade. O respeito era inegociável. Completamente apavorados com o que aconteceu, os homens de Bet-Semes não queriam mais a arca por perto. Eles mandaram mensageiros para uma cidade vizinha, Kiriat-Jearim, basicamente dizendo: olha, os filisteus devolveram a arca, por favor, venham buscá-la e levem para longe da gente. E isso nos deixa com uma pergunta no final, né? A história mostra a arca como um objeto de um poder imenso. Mas esse poder se manifesta tanto como bênção quanto como perigo. Será que a presença do sagrado é um presente para ser celebrado ou um fardo que precisa ser administrado com todo cuidado? A resposta, ao que parece, é que são as duas coisas.